O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ele é ingrediente das receitas mais elaboradas e também das mais simples. Está na composição de sobremesas, iogurtes, sorvetes, balas e sucos. O morango é uma fruta sensível, delicada e de sabor incomparável. De origem europeia, é produzida hoje em várias partes do mundo. É rica em vitaminas e também em substâncias antioxidantes. Mas a produção deve seguir regras rígidas para evitar a contaminação por agrotóxicos e micro-organismos. É sobre as pesquisas de cultivo de morango que o Ciência vai falar hoje. Há 8 anos, seu Claudinei produz morangos orgânicos na Lapa, cidade que fica a 60 quilômetros de Curitiba. Claudinei é um dos produtores de morangos atendidos pelo projeto PIMO, Produção Integrada do Morango, coordenado no Paraná pela Universidade Federal do Paraná. Estudantes e pesquisadores visitam quinzenalmente as propriedades. Eles orientam sobre processos de colheita, de pós-colheita e também realizam consultoria sobre pragas e doenças. Que o morango tá bom, né? Que eles já falaram ali, né? Dos insetos, que um tá controlando o outro, né? Que na verdade a gente não usa nada de química, né? Não mata nem o predador, nem o nada, né? Fica todos os bichinhos ali, né? E outra coisa que eles fizeram também na parte da adubação, né? Eles que vieram, coletaram a terra para a amostra, então foi bem, tá sendo bem interessante e tá funcionando, né? Tá dando resultado, né? Hoje a gente veio contar a questão de inseto, quantos insetos tem em cada planta, a gente veio contar a questão de doenças também e viemos ver a questão dos morangos que vai ser feito no pós-colheita. A gente veio avaliar como está a frutificação dos morangos. A cada 15 dias, toda terça-feira a gente já disponibilizou esse tempo para a professora e a gente vem a cada 15 dias. Se não estiver chovendo, com essa chuva a gente vem, senão daí a gente cancela e vem numa outra terça-feira. Foi uma questão que alguns produtores relataram que havia a questão de durabilidade de alguns morangos a mais na prateleira e daí a gente resolveu fazer um produto pós-colheita, fazer análise do fruto com a questão de adubação, relação nutrientes e tudo mais. A professora fez um trabalho antes que foi a questão de fazer análise de solo, análise dos nutrientes em geral e fazer a questão de adubação do calcário, né? O projeto é multidisciplinar, com participantes de ciências agrárias, biológicas e até da nutrição humana. Os pesquisadores recebem demandas dos produtores, realizam pesquisas nos laboratórios e oferecem soluções para os agricultores. Os alunos, nessas visitas e os próprios professores, eles percebem algumas necessidades. Os próprios produtores pedem para a equipe. Quando volta para o laboratório, os alunos desenvolvem orientações de iniciação científica, mestrado, até mesmo de doutorado está sendo desenvolvido. Então, a equipe pesquisa e depois torna para o produtor soluções em forma de cartilha, em forma de cursos. No meio científico é a forma de
publicações em artigos, né? Foi por meio das visitas técnicas que a coordenadora de entomologia e equipe identificaram uma nova praga atacando os morangueiros. A lagarta da coroa, Duponchelia fovealis, é originária da região mediterrânea e Ilhas Canárias. A espécie exótica ataca os morangueiros. Em 2011, os pesquisadores da UFPR fizeram o primeiro registro da ocorrência do inseto na América do Sul, um estudo inédito. Em 2010, nós começamos a receber amostras de lagartas, danos em frutos, danos em folhas, de um inseto que a gente não conhecia. Fazendo a pesquisa, entrando em contato com especialistas do grupo de Lepidopteros, esse material foi identificado por uma pesquisadora de Washington, que nos confirmou a espécie. A partir do conhecimento de quem era a praga, procuramos desenvolver estudos dentro do laboratório para conhecer a biologia desse inseto. Hoje, 2015, nós já estamos trabalhando com controle biológico. Já conhecemos quem é a praga, qual é a biologia, como é que ela vive, como ela se reproduz. Hoje nós temos 5 linhas de frente para matar esse bicho de uma forma equilibrada, sem causar danos ao meio ambiente. O nosso grande objetivo é controle biológico. A Duponchelia tem de 2 a 3 centímetros, coloração bege no corpo e preta na cabeça. Na fase larval é que ela se alimenta e causa os danos. Ela come folhas, flores, frutos e a coroa, que é o caule do morangueiro. Na sequência, ela empupa e depois da metamorfose emerge uma pequena mariposa de menos de 1 centímetro. Ela fica na parte basal ali do morango, né? Entre o solo e a parte do caule ali do morango. Então ela vai broqueando, vai furando, como uma broca mesmo. Daí ela chega lá na seiva, na parte da nutrição da planta, né? Então toda a planta ela pode ser danificada com a presença da lagarta, né? As folhas, né? E o próprio fruto. Eis o problema da questão da Duponchelia. Ela permanece o ano inteiro no cultivo do morangueiro, né? Então não tem uma fase, né? Ela vai infestar mais no verão ou no inverno. No inverno não, mas na primavera, né? Então é o ano inteiro que ela se mantém presente, né? Só que a fase a qual ela é perigosa, ela é destrutiva, é a fase da lagarta, né? A fase adulta, ela não causa nenhum dano ao morangueiro. O resultado é que a planta fica debilitada. As galerias na coroa abrem espaço para que micro-organismos fitopatogênicos presentes no solo ataquem a planta, podendo causar até a morte. Ela come folha, ela come frutos, ela come flor. No final do desenvolvimento da vida dela, ela desce para a coroa, que é o caule dela, próximo à raiz. E ali ela faz galerias. Com essas galerias, ela abre porta de entrada para doenças de plantas. Em pouco tempo, a planta seca, causando um prejuízo bastante grande, em termos de dano ao fruto e perda também de plantas na lavoura. Ela se reproduz rapidamente, com 200 ovos por fêmea. E ainda não há um método seguro e testado de controle. Mas é justamente nisto que alguns cientistas do grupo estão trabalhando. A Rafaela ela isolou 517 fungos durante o seu mestrado, e desses 517, 5 espécies têm potencial para controle da praga. São inócuos e ao mesmo tempo eficientes. A próxima etapa seria o desenvolvimento de um inseticida microbiológico, isolado da própria lavoura de morango, com alto potencial então para matar essa praga. Isto significa que a equipe de entomologia e microbiologia se dedica a encontrar organismos que ataquem a praga. É uma forma mais natural de combater o inseto, que reduz o uso indiscriminado de produtos químicos que podem afetar a qualidade dos morangos. Que é o controle biológico, a utilização, né, de um micro-organismo, um organismo, né, dependendo do que você quer, para
controlar a população da praga. Não é o desenvolvimento de inseticidas químicos, tanto pela dificuldade de registro dessas moléculas. É usar o que tem na natureza, organismos vivos que possam não interferir ali naquele meio ambiente, né? E equilibrar a praga de tal forma que ela pode estar até presente, mas um nível populacional tão baixo que não vai interferir, não vai causar prejuízos ao produtor. O morango hoje ele é destacado como o segundo em termos de resíduos, né? E o desenvolvimento de bioinseticidas inócuos para a saúde humana é fantástico. No próximo bloco, vamos conhecer os inimigos naturais da Duponquelia e as pesquisas desenvolvidas na UFPR para combater a praga que preocupa os produtores de todo o Brasil. Ela tem menos de 3 centímetros de comprimento. A lagarta da coroa é uma praga que ataca os morangueiros em diversos estados do Brasil e preocupa pesquisadores e produtores rurais. A lagarta da coroa é um inseto exótico que foi introduzido recentemente no Brasil. Como não tem muitos inimigos naturais no nosso território, ela acaba se reproduzindo facilmente, mas por pouco tempo. A doutoranda Rafaela trabalha justamente para encontrar os inimigos da larva com potencial para desenvolvimento de bioinseticidas. Então esse micro-organismo ele vai controlar essa população, né? A ideia não é dizimar a população, mas sim controlar, porque no momento que você tira, outra praga pode aparecer. Então o controle da população sempre é o melhor, né? Para você manter um equilíbrio, né, naquela região. Então os micro-organismos eles são muito eficientes em relação a isso. Tem muitas espécies que são utilizadas comercialmente, né? Fungos que são utilizados, né, para o controle biológico, né? Nós temos gêneros como Psammomyces, Beauveria, Metarhizium, que são muito utilizados. Então, o nosso trabalho, né, a gente tentou ver aonde que a gente poderia conseguir micro-organismos que pudessem fazer esse papel. Então, pensamos nos fungos endofíticos, né, que são fungos que habitam, colonizam o interior das plantas. Então, nós isolamos eles de folhas do morangueiro. A busca pelos inimigos começou no próprio morangueiro. A Rafaela isolou 517 fungos endofíticos, que são aqueles que vivem no interior das plantas. Na sequência, ela selecionou aqueles que poderiam ser usados no combate à Duponquelia. Então, para isso, a gente selecionou 8 fungos, né, quais eles pertencem aos gêneros Psammomyces, né, Aspergillus, Fusarium, Diaporto, né, e Cladosporium. Então, nós tivemos resultados bem interessantes testando esses micro-organismos, né? Agora, ela desenvolve estudos para isolar os micro-organismos que teriam potencial para atacar a lagarta. Em laboratório, ela testa uma solução com esporos, que são as células reprodutoras dos fungos. São elas que vão encontrar no corpo da lagarta o ambiente ideal para desenvolvimento. Então, o teste basicamente foi, né, colocar a lagarta, né, em contato com este fungo, né, com os esporos, né, que são estruturas assexuadas dos fungos, né? Então, esse esporo, né, o fungo ele tem uma capacidade muito interessante em relação ao controle com insetos, né? Porque o esporo de certos gêneros de fungo, eles têm esse potencial de infectar.
insetos em geral. Como, né? Esse esporo ele cria estruturas que vão penetrar no interior do inseto e daí sim, né, fazer toda a doença, né, até matar o inseto. Para realizar os testes, os pesquisadores mantêm uma criação do inseto no laboratório. Nesta sala, 5.000 lagartas são mantidas por estudantes de iniciação científica para serem usadas nos experimentos de controle biológico. Primeiro, amostras com a lagarta são levadas para este recipiente fechado e isolado, que lembra uma incubadora para bebês. A solução com os esporos é pulverizada sobre elas. A avaliação da mortalidade é que vai determinar a eficácia de cada fungo no combate à praga. Em relação aos outros fungos, os que obtiveram o melhor resultado foram o Psilomices, o Cladosporium e o Fusarium, né? A mortalidade das lagartas foi bem elevada com estes fungos, né? A mortalidade ela foi de entre 80% e 99%. Este foi o primeiro passo de uma pesquisa que ainda precisa de mais testes. Os cientistas vão avaliar a pulverização fora do laboratório, em semicampo e em campo de morangos. Também vão testar se estes fungos atacam insetos benéficos e se podem causar danos ao homem. Agora, esse foi um teste in vitro, né? Foi em laboratório. Então, a gente tem que aplicar agora testes, né, em casa de vegetação, por exemplo, né? Colocar no meio externo, no ambiente, para ver como que funciona, né, este fungo, né, na prática, né? Então, é um trabalho muito longo ainda pela frente até, né, esse fungo poder ser comercializado, né? A gente também tem que testar, será que este fungo ele não faz mal a outros insetos que são benéficos? Porque não é todo inseto que vai causar, né, alguma doença, algum problema em cultivos, em plantações, né? Então a gente tem que ver isso também, né? Mas tomara que ele seja eficiente só para o controle da Duponchelia, né? Então, por enquanto, agora no doutorado, eu vou seguir com uma outra linha, que eu vou isolar mais fungos, tentar achar mais fungos em potencial, né, para tratar do problema da Duponchelia, né, mas eu vou isolar só gêneros entomopatogênicos, né, o que foi diferente do mestrado, que eu isolei fungos no total, né, sem saber se ele podia ou não ser entomopatogênico. Agora não, eu vou enfocar num isolamento somente de gêneros que são entomopatogênicos, né, deixar o trabalho mais focado. Né? Mas sim, vai ter um trabalho paralelo, né, durante o doutorado para continuar com esses fungos que obtiveram o melhor resultado. Então, a gente vai trabalhar em cima deles. Então, eu pretendo usar eles ainda para frente. Para isto, o projeto recebeu apoio financeiro de 3 anos do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E também fechou uma parceria com a Novozymes, uma indústria que produz comercialmente agentes microbianos de controle biológicos. O trabalho com a Duponchelia fovealis é desenvolvido por 3 grupos de pesquisadores da produção integrada do morango. Parte do trabalho dos pesquisadores foi divulgada neste livro, lançado pela editora da UFPR. A produção integrada no Paraná começou em 2009 através de um fomento do CNPq. Foi desenvolvido pesquisas básicas iniciais, porque não tínhamos nada em termos de produção integrada no estado, e a partir daí, com as visitas, é que surgiram as demandas. Em 2009, 2010, nós já tínhamos muitos resultados. E com a capacitação, com a vinda de maiores pesquisadores em morangueiro do Brasil ao estado do Paraná, com o auxílio dos nossos parceiros FAEP, Senar, Secretaria da Agricultura, Emater, nós unimos as forças desses pesquisadores e com as palestras foi surgindo apostilas e essa apostila tinha um material tão rico e inédito que surgiu a ideia, então, em 2010, de fazer esse livro, né? O professor Átila Mogor, Josélia Schubert e eu organizamos, compilamos os resultados tão fantásticos de todos esses pesquisadores do Brasil. O livro Colhendo Bons Frutos, ele é direcionado ao público produtor,
ao público extensionista que presta assistência e até mesmo aos consumidores que queiram desenvolver uma pequena ou até mesmo uma grande horta, né? A lavoura de morango, por que não? Ter a sua própria renda. No próximo Ciência, vamos conhecer os pesquisadores que estudam a nutrição, a produção e os processos de pós-colheita do morango. São pesquisas que querem garantir a qualidade do fruto que chega na mesa do consumidor.